Prezados irmãos e irmãs em Cristo, a começar neste final de semana, nos próximos 5 domingos, interrompemos a leitura do evangelista Marcos e ouviremos o Evangelho segundo São João. E o texto proposto para hoje é o do capítulo 6, versículos 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O milagre da multiplicação dos pães é apresentado pelos 4 evangelistas, e cada um deles apresenta determinados aspectos particulares. No relato segundo João, que acabamos de ouvir, gostaria que considerássemos 2 momentos. Jesus é aquele que leva a sério e valoriza as atitudes do ser humano, por mais pequenas e insignificantes que sejam. O Cristo, aqui no relato, multiplicou e alimentou uma cidade. Diz João que eram 5.000 homens. Imaginemos mulheres, crianças, mas o Senhor o fez a partir de 5 pães e 2 peixes, que para uma multidão não era nada. E a prova, prezado irmão, prezada irmã, do reconhecimento que Jesus tem pelo ser humano foi o fato de pedir que recolhessem os pedaços que sobraram. Mesmo a sobra
que fazemos na vida, Cristo sempre aproveita. E Cristo é aquele que está atento. Diz o texto que ele ergueu os olhos. Na minha vida, na sua vida, não deve haver motivos para desânimo ou desalento. Cristo é aquele que te valoriza, é aquele que precisa dos 5 pães e 2 peixes que são a sua vida. Este é o primeiro ponto que gostaria que você tivesse estampado no seu coração. E o segundo, não menos importante, São João comenta que Jesus pediu ajuda para quem não poderia ajudá-lo. Filipe, um dos apóstolos, não tinha nada. E isso se tornou ainda mais cristalino quando São João descreve: Jesus perguntou para pô-lo à prova, porque sabia muito bem o que ia fazer. Mas se Jesus sabia muito bem o que ia fazer, por que solicitou a ajuda de Filipe, que não tinha como alimentar uma multidão? Cristo deseja ensinar que para matar a fome do ser humano não basta dinheiro. Se fosse apenas fome física, Jesus teria pedido ajuda de pessoas que de fato poderiam ajudá-lo. O que o Senhor está dizendo aqui, prezados irmãos e irmãs, é que devemos nos fazer próximos daquelas pessoas que precisam. Inúmeras vezes, aqueles que necessitam de algo fisicamente, como é o caso do alimento, talvez estejam ainda mais carentes de alguém que as compreenda, de alguém que se faça presente, de alguém que esteja junto. De você e de mim, o que o Senhor espera é isto. Ele vai multiplicar os pães e os peixes na vida daquelas pessoas se nós nos fizermos próximos. Notemos bem, para matar a fome das pessoas, não basta o dinheiro apenas. O Senhor deseja a nossa proximidade. Peçamos neste 17º domingo do tempo comum que este Evangelho de fato seja vivido e a Santíssima Virgem, Mãe de Deus e nossa, nos ensine a colocarmos em prática estes conselhos, estas orientações dadas por Jesus, seu divino Filho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que você e aquelas pessoas de sua casa, do seu convívio, seus amigos, recebam hoje e sempre a bênção do Deus Onipotente, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.